A China pode ter causado seu maior impacto em IA desde o DeepSeek, mas agora a história vai além de um novo modelo poderoso. No mesmo dia em que a Moonshot IA revelou um novo modelo gigante chamado Kimi K3, Xi Jinping subiu ao palco em Xangai e disse ao mundo que a China não pretende seguir as regras dos Estados Unidos para a inteligência artificial. Ela quer ajudar a definir regras, difundir seus modelos pelo mundo em desenvolvimento e criar uma nova ordem de IA centrada na China. O Kimi K3 reforça esse discurso, pois não é só mais um modelo que impressiona apenas em apresentações da empresa. Agora, o K3 tem 2,8 trilhões de parâmetros, tornando-se o maior modelo de IA de pesos abertos já anunciado. A Moonshot diz que é o primeiro modelo aberto a se aproximar da marca de 3 trilhões e seus pesos completos devem ser liberados em 27 de julho. Empresas e pesquisadores poderão baixá-lo, modificar e rodar em sua infraestrutura em vez de ficarem presos ao app da Moonshot. Mas o tamanho não é o motivo pelo qual esse lançamento está causando tanto impacto na indústria. E o verdadeiro motivo é que Kimi K3 parece estar perigosamente próximo dos melhores modelos americanos fechados e, em algumas tarefas, já está superando eles. A Moonshot diz que o K3 pode competir com o Fable 5 da Anthropic e superar o Claude Opus 4.8, o GPT 5.5 e partes do GPT 5.6 em trabalhos de programação exigentes. Testes independentes também mostram resultado parecido. A Artificial Analysis deu ao K3 nota 57 em seu índice de inteligência. O Claude Opus 4.8 marcou cerca de 56, o GPT 5.6, Terra marcou 55 e o Gemini 3.1. Pro ficou mais ou menos no mesmo nível do K3. Então, apenas o Claude Fable 5 e o GPT 5.6 só continuaram à frente, e mesmo assim a diferença era de apenas 2 ou 3 pontos. Por anos, acreditava-se que os modelos abertos estavam de 6 a 12 meses atrás dos melhores sistemas fechados. Recentemente, disseram que os laboratórios chineses estavam de 3 a 6 meses atrás. Um comentarista do Reddit descreveu a nova realidade de forma mais direta. Talvez eles estejam 6 dias atrás. O resultado mais impactante veio do Arena.ai, a arena de código front-end da Arena.ai, onde desenvolvedores solicitam que modelos criem sites e interfaces reais e depois votam no melhor resultado. Kimi K3 entrou em primeiro lugar com 1.679 pontos, Claude Fable 5 marcou 1.631, GPT 5.6, SAL marcou 1.618. K3 ficou em primeiro lugar em 6 das 7 áreas testadas, incluindo trabalho de marca e marketing e painéis de dados. O modelo anterior da Moonshot, Kimi K2.6, estava em 18º lugar. K3 subiu 17 posições em uma geração e foi direto para o topo. O CEO da Arena disse que esse pode ser o maior lançamento de IA do ano e sugeriu que a China pode ter superado os Estados Unidos em pelo menos uma parte importante da corrida dos modelos. Agora, a Moonshot não está fingindo que o K3 vence em tudo. A empresa admite que ainda está atrás do Fable 5 e do GPT 5.6, SAU em experiência geral do usuário e em algumas tarefas mais amplas. Mas o K3 não precisa dominar todas as categorias para ser disruptivo. Ele só precisa fazer as empresas se questionarem: por que pagar mais por fornecedores americanos se há uma alternativa aberta quase tão eficiente? Então, Moonshot desenvolveu o K3 principalmente para trabalhos de longa duração, especialmente desenvolvimento de software. Este modelo não foi criado só para responder a um único prompt e parar. Ele foi criado para inspecionar uma grande base de código, criar um plano, usar ferramentas, modificar, validar resultados e seguir por horas com pouca ajuda humana. Ele também pode analisar o que está na tela. A Moonshot chama isso de Vision in the Loop. O modelo escreve o código, observa o resultado, percebe o que está errado, altera o código e verifica novamente. Isso o torna útil para sites, jogos, ferramentas de design, animação e outros projetos em que precisa ver se o próprio trabalho realmente está correto. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil.
A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora, na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele explica quais agentes as empresas compram, quanto custam, quem precisa deles e como identificar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de setup, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês, sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo pelo link na descrição do vídeo. Agora, de volta ao Kimi K3, em uma demonstração, o K3 criou um jogo 3D de mundo aberto dentro de um navegador usando 3.s, Web GPU e computação em GPU. Ele gerou o ambiente e usou ferramentas externas para criar um cavaleiro e um cavalo. Moonshot também mostrou ele construindo uma simulação do foguete Longa Marcha 10 da China e um emulador de Game Boy Advance. E a empresa diz que K3 passou 15 horas melhorando o código da GPU e reduziu o tempo de computação necessário em mais da metade. Ele criou um pequeno compilador de GPU chamado Mini Triton do zero e, segundo relatos, projetou um chip funcional em 48 horas usando ferramentas de engenharia de código aberto. A Moonshot também diz que K3 reproduziu uma análise de astrofísica em cerca de 2 horas. Ele revisou mais de 20 artigos e escreveu mais de 3 mil linhas de código Python. Segundo a empresa, uma equipe experiente levaria de 1 a 2 semanas para fazer trabalho similar. Essas são demonstrações da empresa e ainda precisam de testes mais amplos. Mas elas mostram claramente o objetivo. O K3 deve permanecer em uma tarefa difícil durante toda uma tarde, toda uma noite ou até mesmo vários dias. Ele pode processar até 1 milhão de tokens em uma sessão, aproximadamente 750 mil palavras. Isso significa que ele pode absorver grandes bases de código, documentos extensos, artigos de pesquisa ou históricos de projetos sem perder o que veio antes. Ele também lida com texto, imagens e vídeo dentro do mesmo modelo. A Moonshot diz que o K3 até editou seu próprio vídeo promocional a partir de 56 clipes. A KimiWork agora inclui widgets interativos e painéis, permitindo que usuários criem espaços de trabalho persistentes além da caixa de chat tradicional. O modelo usa uma arquitetura de mistura de especialistas, e a explicação simples é que ele contém centenas de sessões especializadas, mas não ativa todas elas para cada pergunta. K3 possui 896 especialistas com apenas 16 ativos ao mesmo tempo. Isso permite que Moonshot construa um sistema com 2,8 trilhões de parâmetros, sem usar o modelo inteiro para cada palavra que gera. Moonshot também criou o Kimi Delta Attention e os Attention Residuals, 2 sistemas projetados para ajudar o K3 a acompanhar informações durante tarefas muito longas. A empresa afirma que, com novos métodos de treinamento, o K3 é cerca de 2,5 vezes mais eficiente para escalar que o Kimi K2. Agora, o modelo foi treinado com pesos MXFP4 e ativações MXFP8. Formatos de precisão mais baixa reduzem a carga do hardware, mas isso não garante que rodem em laptops comuns. E a Moonshot recomenda sistemas com pelo menos 64 aceleradores de IA. A comunidade local da Llama imediatamente começou a brincar que tudo o que você precisa é de 2 terabytes de VRAM, vários Mac Studios, um monte de unidades de armazenamento e uma paciência enorme. Então, essa é a estranha realidade do K3. Ele é aberto, mas não é pequeno. A maioria das pessoas nunca vai hospedá-lo em casa. As empresas que podem hospedá-lo, no entanto, são exatamente as que importam. Grandes empresas já gastam milhões todos os meses com o IA da OpenAI e da Anthropic. Se elas puderem rodar o K3 em seus próprios servidores, personalizá-lo e manter seus dados privados, isso se torna uma ameaça séria para os provedores de IA fechados. O preço aumenta ainda mais essa ameaça. O K3 custa 3 dólares por milhão de tokens de entrada não em caixa e 30 centavos em caixa, e 15 dólares por milhão de tokens de saída incluindo raciocínio. Esses preços permanecem os mesmos, mesmo com contexto longo. Fable 5 custa cerca de 10 dólares por milhão de tokens de entrada e 50 dólares por milhão de tokens de saída. GPT.5.6 Soul custa cerca de 50 centavos por milhão de tokens de entrada e 30 dólares por milhão de tokens de saída. K3
custa cerca de 5 vezes mais que alguns modelos Kimi anteriores, mas ainda tem preço competitivo frente aos sistemas ocidentais de ponta. Moonshot afirma que será lançado com esforço máximo de raciocínio por padrão. Modos mais econômicos virão depois. A empresa também admite que o K3 tem pontos fracos. Se um sistema de agente não retornar todo o seu histórico de raciocínio, o desempenho pode cair. Se as instruções forem vagas, o K3 decide sozinho, por isso usuários que querem controle rígido devem definir regras claras. E mesmo com essas limitações, o lançamento imediatamente lembrou as pessoas do DeepSeek R1. Após o DeepSeek mostrar que um laboratório chinês podia igualar modelos americanos mais caros, cerca de $1 trilhão foi perdido nas maiores ações de tecnologia durante o pânico. Washington ficou ainda mais preocupado e o governo Trump apertou ainda mais as restrições à exportação de tecnologia. K3 ainda não causou esse colapso no mercado, pelo menos por enquanto, mas afetou concorrentes chineses quase de imediato. As ações da Jipu caíram 21,9% em Hong Kong, enquanto a Minimax caiu 13,8%. Então, os investidores entenderam claramente o que tinha acontecido. Um novo modelo havia chegado com enorme escala, desempenho de ponta, pesos abertos a caminho e preços que poderiam pressionar quase todos os outros. E Minimax está supostamente preparando seu próprio modelo de 2,7 trilhões de parâmetros para lançamento já no terceiro trimestre de 2026, junto com um modelo multimodal de ponta chamado H3. Antes do K3, o Longcat 2.0 da Meituan e o DeepSeek V4 Pro estavam entre os maiores sistemas da China, com cerca de 1,6 trilhão de parâmetros. Vários laboratórios chineses já ultrapassaram a marca de 1 trilhão, mas o K3 não é um evento isolado. O GLM 5.2 da ZAI recentemente surpreendeu os analistas ao se aproximar dos melhores modelos fechados americanos. A DeepSeek segue avançando. A Minimax prepara sistemas maiores, enquanto lançamentos chineses ficam mais rápidos, baratos e capazes. A Moonshot recebe apoio da Alibaba e Tencent. A Bloomberg informou que ela busca levantar $2 bilhões americanos, com avaliação de $30 bilhões americanos, antes de uma possível listagem em Hong Kong. Está surgindo uma disputa política sobre como esses modelos são treinados. A Anthropic já acusou a Moonshot, a DeepSeek e a Minimax de usarem destilação de modelos para copiar capacidades do cloud, violando suas regras. A destilação é uma técnica comum, onde um modelo treina outro, mas autoridades dos Estados Unidos passaram a considerar certas formas como tática adversária. Críticos destacaram a ironia. Empresas americanas de IA usaram grandes partes da internet pública para treinar seus sistemas e depois se irritaram quando outras empresas aprenderam com seus modelos. Espere que esse argumento se intensifique quando divulgarem os pesos do K3. Haverá acusações sobre capacidades copiadas, dados obtidos por raspagem, controles de exportação e segurança nacional. Esses argumentos importam menos se os modelos chineses continuarem evoluindo rápido. E é aí que o discurso de Xi Jinping entra na história. Na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, Xi Jinping apresentou a China como líder de uma nova ordem global de IA. Ele chamou a IA de código aberto de uma oportunidade rara e histórica e alertou que o acesso desigual poderia criar novas injustiças históricas. Ele comparou a IA à invenção da máquina a vapor e da eletricidade e propôs aos países em desenvolvimento uma alternativa ao modelo americano. Tecnologia aberta de baixo custo, treinamento chinês, expertise chinesa e um papel maior na decisão de como a IA será governada. Xi promoveu a nova Organização Mundial de Cooperação em IA, ou PAWICO, que contou com a adesão de 29 países no dia anterior ao seu discurso. Ele chamou isso de um marco na história da IA. A China também planeja criar centros de cooperação e programas de treinamento com os BRICS, a ASEAN, a América Latina e a União Africana. Isso representa um desafio direto à iniciativa Pax Pacífica dos Estados Unidos, que busca garantir infraestrutura de IA e cadeias de suprimentos de semicondutores e minerais críticos entre parceiros americanos. Xi não citou os Estados Unidos, mas também não era necessário. Ele disse que a China não aceitará o controle dos Estados Unidos sobre padrões de IA, chips avançados, cadeias globais de suprimentos
ou acesso a modelos poderosos. Ele fez suas declarações mais contundentes até agora sobre a segurança da IA. Xi disse que a IA deve permanecer sob controle humano e pediu sistemas de alerta precoce, planos de emergência e proteção contra sistemas autônomos que escapem da supervisão humana. A China, portanto, está se apresentando como o país que oferece acesso aberto ao mundo, ao mesmo tempo em que afirma que pode liderar em segurança e padrões globais. A Conferência Mundial de IA acontece de 17 a 20 de julho. Entre os participantes estão grandes empresas de tecnologia chinesas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, e o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul. Isso também acontece pouco antes das primeiras conversas sobre IA em nível governamental entre a China e os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump. Na semana passada, em reunião da ONU sobre IA, autoridades dos Estados Unidos disseram que regulamentação excessiva pode frear a inovação. A China argumentou que modelos abertos e baratos podem diminuir a desigualdade tecnológica global. Então agora, a China tem o Kindle 3 para mostrar. A China não está mais prometendo que seu ecossistema aberto de IA possa se tornar competitivo algum dia. Ela lançou um modelo que supera grandes nomes dos Estados Unidos, custa menos e em breve estará disponível para as empresas rodarem por conta própria. Tudo bem, é isso neste vídeo. Me diga o que acha nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.